Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra. Sintam-se todos bem-vindos para o nosso exercício da Léxio Divina, nos preparando com muita fé, com muito amor, para este próximo dia 13 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum. No nosso exercício, nós percorremos 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação, que são passos do exercício da Léxio Divina, leitura orante com a Palavra de Deus. Juntos nós vamos começar este caminho do sexto domingo do tempo comum com o passo da leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura, profeta Jeremias, portanto, é também uma leitura profética que denuncia aqueles que colocam sua esperança nas coisas desse mundo, nos homens, nas pessoas, e exalta aqueles que confiam sobretudo no Senhor. E faz a comparação: maldito o homem que confia no homem, são como os cardos do deserto, uma planta seca, cheia de espinhos, violenta, que não dá frutos e nem flores, porque prefere viver num lugar seco, no deserto. E bendito o homem que confia no Senhor, compara com a árvore verde, que está plantada junto às águas e ali busca umidade e não teme a dificuldade, não teme o calor. Bonita leitura, para a gente poder fazer aí um exame de consciência para a nossa vida. Cuidemos, portanto, nessa leitura com algumas expressões. Cardos no deserto, então essa planta espinhosa que prefere viver no seco do deserto, não dá frutos, não dá flores, não serve praticamente para nada. Ermo, que significa lugar sozinho, desabitado, lugar deserto. Água salobra, então uma água amarga que não serve para o uso. E a expressão míngua, ou seja, aquela que não está atrofiada, mas aquela que se desenvolveu bem. Salmo responsorial dessa liturgia, o Salmo número 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz
Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Cuidemos com esse salmo responsorial, porque as estrofes elas são irregulares, então tem 5 ou 6 versos, não 4 como estamos acostumados. Então aqueles que vão ler ou proclamar esse salmo, cuidem com esse detalhe. Uma expressão para a gente cuidar no final da primeira estrofe: e a medita, dia e noite sem cessar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cuidemos com a expressão inicial dessa leitura, que repete a expressão se. Então diz assim: irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, e aí a leitura continua. E ali logo segue uma interrogação, então é o tom de pergunta. Como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? E ao final da leitura, uma pequena frase que está entre o travessão. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Então, se está entre travessão, significa que é uma explicação daquilo que veio anteriormente. Ainda nessa segunda leitura, cuidemos com as seguintes palavras: pereceram, falando do passado, pusemos, do verbo pôr, colocar, e primícias, salientando a sílaba que tem o acento no i, primícias. O Evangelho retirado de São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho desse domingo de São Lucas, o próprio evangelista Lucas é um
evangelista que fala muito dos pobres, da misericórdia. Ele traz um trecho semelhante ao famoso discurso de Jesus que está lá em Mateus 5, as bem-aventuranças. Lucas, o evangelista, diz que os pobres vão se alegrar e os ricos vão chorar. Aqui, um modo de dizer do evangelista, como também ele coloca lá na boca de Maria, naquele canto do Magnífica, ele exalta os humildes e dispersa os soberbos de coração. Lucas está chamando a atenção para que a nossa vida cristã, nossa prática cristã, e aí isso é importante porque nós não podemos só ouvir a palavra, esse exercício da Lexio Divina também deve nos levar a viver esta palavra e devemos vivê-la especialmente com os mais pobres, porque é deles que Deus se agrada. Biblicamente, a pobreza é comparada ao desapego. O pobre quase não tem nada. O cristão é aquele que vive desapegado para, como diz a primeira leitura, viver a confiança em Deus em primeiro lugar. Mesmo que nós tenhamos alguns bens materiais que nos ajudam a viver bem, viver melhor e ajudar as pessoas, não confiemos nas coisas que temos, mas confiemos na fé que o Senhor colocou em nosso coração. E para aqueles que são pobres, desapegados, que vivem para Deus, o evangelista diz: alegrai-vos. Mas quando paramos para pensar como que pode um pobre materialmente, que precisa morar, comer, viver bem, pode se alegrar se lhe falta tantas coisas? Segundo a leitura, São Paulo nos diz: alegrai-vos porque o Senhor ressuscitou e nós também iremos ressuscitar. Que essa liturgia nos ajude a crer na vida, a apostar na vida e ajudar todas as pessoas, especialmente os mais pobres, a terem sempre mais vida, vida digna, vida melhor, vida em abundância. Vamos juntos fazer a nossa oração com as preces da comunidade e vamos responder, depois de cada intenção: Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Firmai vossa Igreja em sua missão, inspirai-lhe atitudes, gestos e palavras que transformem o coração humano para o bem, para a justiça e a paz, nós vos pedimos, Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Fortalecei nossas comunidades na vivência de vossa palavra, e que elas sejam um sinal transparente de vosso reino, nós vos pedimos, Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Socorrei os povos e nações que precisam de pão, de vida, de esperança e de paz, nós vos pedimos, Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Confirmai-nos na verdade de Cristo e fazei-nos instrumentos de vosso reino, nós vos pedimos, Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. E vamos contemplar, olhar para esse trecho do Evangelho, onde o evangelista fala: bem-aventurados vós, mas também diz: ai de vós. E façamos aí um breve exame de consciência na nossa vida, pensemos se somos bem-aventurados, ou pensemos se a gente precisa buscar mais esta bem-aventurança. Como gesto concreto, vamos procurar nos inteirar dos serviços sociais que presta a nossa comunidade, nossa paróquia, as famílias que ajudam, os pobres de nossa comunidade que precisam da ajuda da igreja, da nossa ajuda. E procuremos nos inteirar do trabalho da pastoral social em nossas comunidades para perceber quão grande é a ajuda da Igreja, a ajuda de Jesus para com os pobres. E com muita fé, vivamos este sexto domingo do tempo comum.